Seja bem-vindo ao canal católico A Palavra de Vida. Meu nome é Marcelo Hatakeyama, sou catequista das mídias sociais e da internet. Desde já eu venho pedir o seu apoio. Dá um joinha nesse vídeo e se inscreve no nosso canal se você não for inscrito, tá? Fazendo o favor. Muito obrigado. E vamos para o vídeo de hoje. Sejam bem-vindos à Escola da Fé Cristã. O Senhor Jesus Cristo é o professor e todos nós somos os seus alunos. Vamos ao vídeo de hoje. A nossa solidariedade com os mais pobres. Irmãos e irmãs, vamos assistir o vídeo de hoje pela liturgia diária de novembro de 2025, ano C, e também pela Bíblia Pastoral, Palavra de Deus. Vamos assistir o vídeo de hoje com bastante amor e fé. Bom dia, irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal católico A Palavra de Vida. E na Escola da Fé Cristã de hoje, vamos recordar a segunda leitura, que pertence à liturgia do dia 16 de novembro de 2025, o 33º domingo do tempo comum, que foi o Dia Mundial dos Pobres. Então, irmãos e irmãs, que é a carta de São Paulo, né? A segunda carta aos Tessalonicenses, né? Que é o capítulo 3, versículos 7 ao 12. Irmãos e irmãs, então vamos agora ouvir a palavra de Deus com bastante amor e fé. Leitura da carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 7 ao 12. Irmãos, bem sabeis como deveis seguir o nosso exemplo, pois não temos vivido entre vós na ociosidade. De ninguém recebemos de graça o pão que comemos. Pelo contrário, trabalhamos com esforço e cansaço, de dia e de noite, para não sermos pesados a ninguém. Não que não tivéssemos o direito de fazê-lo, mas queríamos apresentar-nos como exemplo a ser imitado. Com efeito, quando estávamos entre vós, demos esta regra: quem não quer trabalhar também não deve comer. Ora, ouvimos dizer que entre vós há alguns que vivem à toa, como muito ocupados em não fazer nada. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ordenamos e exortamos a estas pessoas que, trabalhando, comam na tranquilidade o seu próprio pão. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora, irmãos e irmãs, que acabamos de ouvir a palavra de Deus no vídeo de hoje, né? Vamos ver o que a Bíblia Pastoral, o rodapé da Bíblia Pastoral, que é o magistério da Igreja Católica, tem a nos explicar sobre a palavra de Deus, que é a segunda leitura do domingo passado. Irmãos e irmãs, essa segunda leitura pertence ao capítulo 3, que é o conjunto, né, do versículo 6 ao 15, né? Vamos ver aqui, vamos ver o que diz a igreja a respeito disso. Com seu exemplo, Paulo mostra que um pregador ou agente de pastoral, em casos excepcionais, pode ser liberado pela comunidade a ser sustentado por ela. Mas insiste em situações normais, os responsáveis devem viver do próprio trabalho para se dedicarem gratuitamente ao serviço do Evangelho. Pois é, irmãos e irmãs. Nos dias de hoje, irmãos e irmãs, os padres, né, os bispos, o Papa, quem sustenta eles é a comunidade, é o povo de Deus, de um modo geral, através do dízimo, das ofertas, certo? Então, mas qual o trabalho deles? É celebrar a missa, é celebrar os sacramentos,
é atender com amor, né, o povo de Deus, principalmente os mais pobres. Esse é o trabalho dos clérigos, né, irmãos e irmãs? Então eles são sustentados pelo povo de Deus, que é a igreja de modo geral. Continuando. O apóstolo também caracteriza os beatos, entre aspas, da comunidade, que vivem à custa dela e são peritos em perturbar os outros. As tensões normais, que poderiam facilmente ser superadas, se agravam por causa destes fofoqueiros espirituais, entre aspas. Então, irmãos e irmãs, pois é, a vida em comunidade não é fácil. E tem pessoas que às vezes, em vez de ajudar, só atrapalha, né? Causam divisão dentro da comunidade. E nós devemos evitar isso, né? Então, eles, em vez de ajudarem a comunidade a progredir, elas só ajudam a ficar pior cada vez mais, né? Então, nós não devemos ser assim, né? Seguir esse mau exemplo. Irmãos e irmãs, quando se fala de trabalho, né? São Paulo, na segunda carta, ele parece focar mais o trabalho comum mesmo, que dá sustento à nossa vida, que a gente consegue dinheiro para comprar pão, comprar comida, né? Pagar nossas contas, né? O mundo do trabalho. Como é importante o trabalho, porque ele dá sentido à nossa vida, à nossa existência, né? E através do nosso trabalho, a gente constrói uma sociedade boa, justa, né? A gente traz conforto, alimento para a nossa casa, né? Para nossas famílias, não é isso? Então, mas pena, irmãos e irmãs, que a nossa sociedade não dá oportunidade para todos, tá? Oportunidade de trabalho é para poucos. Então a gente vê uma multidão de desempregados passando necessidade em casa, né? Então, e o Papa Francisco, quando ele criou, né, o Dia Mundial dos Pobres, é lembrando justamente dessas pessoas que passam dificuldade, irmãos e irmãs, né? Que a igreja é chamada a ser solidária com eles. Entendeu, irmãos e irmãs? Então, não podemos discriminar as pessoas desempregadas, não podemos fazer pouco dessas pessoas, porque muitas das vezes elas são vítimas de uma sociedade que privilegia poucos, não dá oportunidade para todo mundo. Uma pessoa, quando chega a uma certa idade, ela acaba, às vezes, não sendo aceita no mercado de trabalho. Então, isso é uma realidade muito presente no mundo de hoje, na nossa sociedade aqui, principalmente no Brasil, né? Então vamos ser solidários, vamos respeitar essas pessoas, vamos ajudar ao invés de criticar. Não vamos ser como esses fofoqueiros espirituais, como diz aqui no rodapé da Bíblia Pastoral. Ao invés de ficar falando mal dos desempregados, vamos ajudar eles, né, no que a gente puder. Amém? Amém. Então, que o Espírito Santo possa iluminar nossos corações, sejamos mais solidários com aqueles que mais precisam. Amém? Amém. Obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E tenha o vídeo, irmãos e irmãs, do aprofundamento, né, da introdução da Bíblia Pastoral, dessa bonita carta, né, de São Paulo, a segunda carta aos Tessalonicenses, tá? Que será no dia 25 de novembro. Tá bom, gente? Então vocês não perdem esse vídeo não, tá bom? Isso é para você convidado a assistir se você quiser conhecer mais, né, a palavra de Deus, tá bom? Um abraço a todos e louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A oração do Jubileu 2025. Pai que estás nos céus, a fé que nos deste no teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama da caridade derramada em nossos corações pelo Espírito Santo, desperta em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do teu reino. A tua graça nos transforma em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho, que fermente a humanidade e o cosmos na espera confiante dos novos céus e da nova terra, quando vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. A graça do jubileu revive em nós, peregrinos da esperança, o desejo dos bens celestes,
e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Se você ainda não deu o joinha nesse vídeo, por favor, dá um joinha nesse vídeo, tá? E se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, gente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.